Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a lista dos mortos, né? A Polícia Civil do Rio divulgou a lista das pessoas já identificadas, né, dos 121 mortos que teve aí na operação lá nos Morros do Alemão, já identificou aí 99 mortos, na verdade o número mais correto agora é 109, já identificaram mais 10. E algumas coisas chamam a atenção, né? Uma boa parte deles tinha mandado de prisão em aberto, ou seja, eram mesmo pessoas procuradas pela justiça. Uma outra parte maior, 78 desses nomes, tinham uma extensa ficha criminal registrada também, ou seja, eram criminosos com certeza. Mas isso não quer dizer, como eu falei já em outro vídeo, que os outros 21 que faltaram aí, né, o que sobrou nessa história, né, que não tivesse nenhuma ligação com o crime, porque a verdade é que pode ser que o cara fosse criminoso e não tivesse simplesmente ainda sido pego pela polícia e, portanto, ainda estivesse com a ficha limpa, né, isso acontece, né. Então vamos entender o que aconteceu aqui, porque a coisa curiosa dessa história toda, isso é um ponto realmente que eu imagino que a polícia está se debruçando sobre isso, é que eles pegaram muita gente de outros estados, né? Hoje em dia o Comando Vermelho está espalhado em vários estados do Brasil e tinha muita gente de outros estados ali no Complexo do Alemão. Por que isso? Provavelmente o Complexo do Alemão era visto como uma região segura, em que pessoas nos outros estados que estavam sendo procuradas pela polícia poderiam se refugiar no Complexo do Alemão, que ali eles viveriam de forma relativamente segura, né? Lembra que o Oruan chegou a falar que não, quero ver vir me pegar aqui no complexo, não sei o que lá, porque realmente, né, é difícil para a polícia entrar no Complexo do Alemão, né? Pode ser isso. Isso mostra ainda a importância dessa operação, porque justamente desmaratou essa, digamos, opção segura que o pessoal tinha, né? Mas vamos entender exatamente o que tem aqui nessa lista dos mortos e, no final das contas, vamos ver as críticas que o pessoal está fazendo, alguns estão fazendo críticas, né? Vamos entender isso aqui. Essa notícia foi sugerida por Pirocóptero Apache, engenheiro do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então aqui, essa manchete aqui é de quando eles tinham identificado 99 mortos, tá? Agora já identificaram 109. Mas não mudou muita coisa, tá? Basicamente é o mesmo esquema aqui, tá? Um monte tinha mandados de prisão em aberto, aqui nesse momento eram 42 com mandados de prisão em aberto, e além disso você tinha 78 que tinham o que a polícia classificou como histórico criminal relevante. O que quer dizer isso? Tinham ficha na polícia, né? Ou seja, tinham sido presos antes ou estavam sendo acusados de crimes. Você sabe, quando você responde a um processo criminal, você tem todo um processo, né? O tempo que você está sendo processado, e muitas vezes esses processos demoram anos e anos e anos. A verdade é que eu falo para vocês, essa prisão do Bolsonaro, esse processo do Bolsonaro que durou menos de um ano, isso não existe na polícia em lugar nenhum do Brasil. Nunca houve na história da justiça brasileira um processo tão rápido quanto esse, que de fato evidencia ter sido um processo político, um processo de perseguição clara, sem nenhuma base no direito penal verdadeiro, né? Mas enfim. Então, esse pessoal tem um monte de gente que está sendo processado, tem ficha criminal, mas não foi preso, ou já foi preso e foi solto, enfim, o 78, né? Mas aí o que o pessoal levanta? Ah, então quer dizer que tem 21 aqui, né? Do 78 para 99, tem 21 aqui que são inocentes, que não fizeram nada, que não tem ficha criminal, que não tem nada, então foram mortos, execução, chacina, genocídio, não sei o que lá. Já veio a esquerda falando essas coisas, né? Se você ler essas reportagens, todas elas reclamam disso, né? Que, tinha 78 que eram ligados, mas e os outros, né? E os 21, né? E aquilo que eu já expliquei para vocês, já falei em outro vídeo isso, não quer dizer que não sejam criminosos também, porque no final das contas pode ser simplesmente criminoso que ainda não foi pego pela polícia. Sim, existem, é lógico, essas quadrilhas são sempre em renovação, sempre estão entrando novos membros, inclusive porque isso é uma coisa importante para a quadrilha, você ter pessoas que ainda não têm histórico criminal. Uma série de operações eles podem fazer que pessoas que já têm um histórico criminal não conseguem. Então isso acontece. Mas o mais importante aqui não é nem lembrar essa possibilidade, é ressaltar o fato de que essas pessoas morreram em confronto com a polícia. Elas atiraram na polícia e a polícia atirou de volta. Porque veja, mesmo as pessoas que tinham um histórico criminal relevante, elas não deveriam ter sido mortas. Se fosse meramente a polícia prender, deveriam ter sido presas, né? As pessoas que tinham mandado de prisão deveriam ter sido presas, né? Não mortas, né? Então, assim, por que elas morreram nessa operação? Não morreram porque tinham histórico criminal, não morreram porque tinham mandado de segurança, não morreram por nada disso.
Morreram porque enfrentaram a polícia, pô, porque resolveram atirar na polícia. Aí a polícia atirou de volta e, sem dúvida alguma, o poderio militar da polícia é muito maior do que o dos bandidos, e eles acabaram morrendo. Então, essa é a questão nessa história toda aqui, né? O pessoal que tá com esse papo aqui, e tem muita gente na esquerda, não, mas então tem 21 que não tinha nada. Lembra? Foi o caso daquela moça, né, da tia lá, do garoto lá do Raven, né, que era o nome do garoto, eu não lembro direito. O garoto falou, a tia, não, mas ele era um garoto bom, não tinha histórico criminal. Não tinha, não quer dizer que não fosse criminoso, né? Não tem histórico criminal, pode ser que seja criminoso e não foi pego ainda. Né? Depois que você tem histórico criminal, aí é outra história, mas se você não tem, não quer dizer nada. Né? E o ponto principal é simplesmente que, olha só, o que aconteceu foi que o pessoal trocou tiro com a polícia. E aí é por isso que eles morreram. Não morreram porque tinham histórico criminal, não morreram porque tinham mandado de busca. Se fosse só isso, teriam sido presos. Mas não, né? Enfrentaram a polícia e acabaram morrendo. Né? Aqui, ó. Nenhum dos mortos identificados na operação estava na lista de alvos. Então, 78 tinham passagens criminais, 18 corpos ainda aguardam a liberação de identidades para os familiares, né? Nenhum dos mortos estava na lista de denunciados da operação. Lembra que essa operação, que foi chamada de Operação Contenção, tinha por objetivo fazer a prisão, né, de 100 pessoas que tinham mandado de prisão em aberto, né? E também em busca e apreensão, esse tipo de coisa. Então, só que nenhum desses 100 estavam entre os mortos. Agora, é curioso que eles não falam aqui se estavam entre os presos, porque lembra, além desses mortos, teve também cerca de 80 que foram presos, né? Pode ser que entre os 80 presos alguns estivessem lá, mas isso não quer dizer nada no final das contas, porque a outra coisa que chama muita atenção quando você vê a lista é que tem um monte de gente de fora aqui. Ó. Se você pegar aqui a lista, olha só, é o Chico Rato de Manaus, o Gringo de Manaus, o Russo de Vitória, o Mazola de Feira de Santana, aqui, ó, um monte de gente de outros lugares do Brasil, né? Um monte de criminosos ligados ao Comando Vermelho de outras capitais. E o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é muito simples, né? Essas pessoas todas eram procuradas em outras cidades e o Comando Vermelho oferecia abrigo a elas aqui. O Complexo do Alemão, como vocês sabem, é uma favela enorme, aquilo ali é monstruoso. Aliás, não é uma favela, né? Chama-se Complexo exatamente porque são várias favelas intercaladas ali, interligadas. É uma região realmente enorme e é tida por esse pessoal como extremamente segura, né? Lembra quando o Oruan estava sendo procurado, né? Que ele teve mandado de prisão contra ele, né? O Oruan é o rapper, filho do Marcinho VP, né? Ele, em determinado momento, quando ele estava ainda fugindo da polícia, depois ele decidiu se entregar, mas enquanto ele estava fugindo da polícia, ele falou, não, que eu tô aqui no complexo, quero ver a polícia vir aqui me pegar, vocês não têm coragem de vir aqui me pegar no complexo, não sei o que lá, porque essa era a visão mesmo do pessoal do CV, que o Complexo do Alemão era uma fortaleza inexpugnável, que a polícia não tinha como entrar ali, e de fato não é muito fácil, né? Não é uma coisa muito fácil de entrar ali não, a gente viu a confusão que foi, um monte de carro quebrado e coisa e tal, um monte de carro pegando fogo, né? O pessoal botando fogo nos carros para fazer barricada, para a polícia não entrar, não foi uma coisa fácil. E aí dessa mesma forma, os faccionados do Comando Vermelho de outras cidades que estavam em risco, que estavam sendo procurados por lá, que cometeram algum crime, estavam tendo alguma procura com isso, o que eles fazem? Eles vêm para o Comando Vermelho aqui, vêm para o Complexo do Alemão aqui no Rio de Janeiro, e ali eles estão tranquilos, eles estão num lugar que eles sabem que não vão ser pegos, né? Só que aí, quando deu a merda, eles foram chamados a defender o pessoal. E aí, isso é outra coisa, né? A gente sabe que o principal objetivo das pessoas aqui, dos policiais, era prender o DOCA, né? O DOCA era um dos caras que tinha esse mandado de busca e ele acabou fugindo. Dizem que tinha um conjunto de 70 membros do Comando Vermelho só para fazer escolta dele, para ele conseguir fugir ali. Ele conseguiu fugir, é verdade, mas lembra, em lugar nenhum ele vai estar tão seguro quanto ele estava seguro dentro do Comando Vermelho. Então a polícia tem razão nesse momento. Ou seja, o fato dele ter fugido não quer dizer que foi um fracasso, porque ele fugiu, então foi um fracasso. Não foi. Primeiro que prenderam o braço direito dele, o tal do Belário, como é que é o nome do outro cara lá? Tem Belão. Belão, que é o braço direito dele, e ele foi um dos presos nessa história.
ele estava também na lista dos coisas. Então repara que, embora os mortos não estivessem na lista das pessoas procuradas nessa operação, os presos, tinha preso que estava na lista procurada da operação, sim, tá? Que estava na lista de procurados, né? E foram 80 presos, um número considerável de pessoas presas, né? O Doca fugiu, é verdade, mas ele não está numa posição muito boa. Aqui na matéria da BBC, eu só avisar quem quiser ver o nome das pessoas, né? Então tá aqui o nome de todos os mortos aqui. Tem a lista completa aqui na matéria da BBC. Vocês sabem, meus vídeos agora, todos eles têm no final ali na descrição do vídeo, tem referência e tem o link de cada uma dessas abas que eu uso aqui, de forma que se você quiser ver alguma coisa aqui, você pode buscar aqui o nome das pessoas e coisa e tal. Mas enfim, só para deixar registrado aqui, né? Então esse é o ponto. A ideia de que a operação foi um fracasso porque o Doca fugiu é falsa. A operação foi uma chacina porque tinha 21 pessoas que não tinham antecedentes criminais, não quer dizer nada também, como eu estou falando para você. Quem não tem antecedente criminal pode ser criminoso também. E principalmente, se trocou tiro com a polícia, aí meu amigo, se trocou tiro com a polícia não interessa se é criminoso, se é inocente, o que é. Se trocou tiro com a polícia, se tornou criminoso nesse momento, né? Enfim, é lógico, a esquerda está tentando mudar a narrativa, está aqui o pessoal da UFRJ, olha só, os reitores e professores da UFRJ tentando fazer aqui uma reunião para mudar a leitura do que aconteceu no dia 28 de outubro, né? Estão tentando fazer aqui o que fizeram no passado em outras operações especiais da polícia, né? Sempre que tinha essas operações especiais da polícia, a Globo entrava com, ai não, massacre, chacina, genocídio, e ficava martelando esse negócio, mas como eu já expliquei para vocês, isso não vai colar agora na era da informação descentralizada e distribuída. O caso mais clássico é que já teve o garoto lá, que era o sobrinho da moça lá, meu sobrinho que não tinha nada, o pessoal foi na rede social do sobrinho da moça e viu que era da turma. Ou seja, não tem o que dizer, eles não conseguem, eles conseguiam no passado. Porque no passado não ia ter a rede social do garoto para você checar se ele era ou não era. O que você ia ter? Ia ter a palavra da tia, dizendo que o garoto é um garoto bom, estudioso, trabalhador, que acordava cedo, que rezava, que não sei o que lá e coisa e tal, e não tinha nenhuma passagem pela polícia, e não sei o que lá, e que morreu, e que arrancaram a cabeça dele, não sei o que lá. Por mais que fosse uma história idiota, por que a polícia ia arrancar a cabeça do garoto? Não tem lógica. Os traficantes poderiam fazer isso, os traficantes gostam de fazer isso. A polícia não tem lógica, né? Mas imagina, se isso fosse anos 80, anos 90, anos 2000... polícia falar isso, não, que meu sobrinho não tem nenhuma passagem pela polícia, não tem nada, então é um inocente, é um garoto, trabalhador, coisa e tal, e ninguém ia ficar sabendo, porque como é que você ia ficar sabendo? Né? A menos que você conhecesse o garoto, a menos que você fosse lá da comunidade, você não ia ficar sabendo. Agora não, todo mundo foi lá, viu as fotos do garoto na rede social dele, viu que ele tá ligado a esse pessoal mesmo, não tem o que dizer. Lamento muito, né? Eu sei, é triste um sobrinho novo morrer, muito triste sempre, mas cometeu erro, né? Aí, outra coisa curiosa, a busca pelo filme Tropa de Elite cresceu 500% após a mega operação no Rio. Realmente muito boa. E só para terminar, o Sócio Cavalcante, líder do PL, tem a mesma opinião que a minha, né? A mega operação encurralou a esquerda. É exatamente isso aí. A esquerda não consegue responder, não tem o que responder. Porque ela sempre ficou nessa dubiedade de ficar meio do lado do outro, não sei o que lá, para tentar ganhar voto dos dois lados. E agora que chegou uma situação de divórcio, tem que escolher um lado, não tem jeito de ficar dos dois lados. E aí a esquerda não tem como escolher um lado nesse caso. E aí tá o Lula nesse babucilar que não sabe, porque eu aprovei, mandei a lei de antifacção e não sei o que lá, que é uma lei que não muda nada, porcaria nenhuma. A PEC da segurança não vai passar também, ou seja, encurralou a esquerda totalmente, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.